Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Thiago de Biologia. Desculpa estar super atrasado, tá, gente? Semana passada foi meio corrido aí e não consegui lançar aula, tá? Aí, aproveitei, vocês descansaram de Biologia, fizeram as outras matérias, mas essa semana tem aula tem atividade normal. A gente vai falar sobre vacina. Semana passada, a outra videoaula que eu fiz, a gente falou sobre sistema imunológico. Se você não ouviu essa videoaula, procura lá no YouTube. Tem lá, tá? Tá como sistema imunológico. Por quê? Porque depois que você terminar tudo de hoje, vai ter um exercício para vocês responderem, tá certo? Algumas perguntinhas. Daí na outra semana a gente vai ter uma avaliação, tá? Que eu vou juntar todos os temas aí. Depois eu mando lá um recadinho, quais são os temas que você tem que assistir, belezinha? Mas vai ser bem tranquilo, tá, pessoal? Então hoje a gente vai falar sobre vacina, tá bom? Um assunto que tá super em alta, então acho que vai ser bem fácil, tá bom? Então, começar, caderno, estojo, vamos começar a nossa videoaula. Então, pessoal, quando a gente fala vacina, a gente fala de imunização, se tornar imune àquela doença, né? Isso é bem importante. Então, vacina. O que é uma vacina? Vacina a gente chama de imunização ativa. Isso é bem importante, tá? Por que ativa? Porque ela vai ativar nosso corpo. A vacina vai fazer com que nosso corpo produza anticorpos, tá? Então a gente aplica a vacina, nosso corpo vai produzir os anticorpos. Só para lembrar, duas palavras importantes. Anticorpo é uma substância de defesa que os nossos glóbulos brancos produzem. E antígeno é qualquer coisa que invada nosso corpo, né? É o corpo estranho. É um vírus, é uma bactéria que vai lá invadir nosso corpo. Então, as vacinas, pessoal, são antígenos. Exatamente, as vacinas é aquele vírus, aquela bactéria, tá? Que vai estimular nosso corpo a produzir os anticorpos e as células de memória, né? Então, lá dentro da vacina existe realmente pedacinhos de vírus ou pedacinhos de bactéria. Só que eles não têm capacidade de deixar a gente doente, tá bom? Então, pessoal, quando a gente toma uma vacina aqui, igual essa imagem, a gente induz o nosso corpo o que a gente chama de resposta imunológica. É que o nosso corpo responder ao que invadiu ele. Como assim? Existem alguns passinhos dessa resposta imunológica, tá? Primeiro passo é a gente introduzir no nosso corpo a vacina, que é aquele antígeno, aquele vírus, aquela bactéria bem enfraquecido. Esse vírus e bactéria enfraquecido, ele não vai ter capacidade de produzir a doença. Por quê? Porque são pequenas partes do vírus, são bactérias enfraquecidas. Só que apesar de não induzir a gente na doença, ele já consegue ativar as nossas células de defesa, tá bom? Então, uma forma muito enfraquecida ou totalmente inativada do agente é introduzida no nosso organismo. Daí o que acontece? Nosso organismo vai identificar aquele invasor e vai produzir os anticorpos, tá? Então as células de defesa do organismo vão entrar em ação e vai gerar os anticorpos e o que a gente chama de células de memória, tá bom? A hora que gera o anticorpo, a vacina é destruída. Em uma semana, no máximo, aquilo lá que a gente aplicou é totalmente destruído. É um processo natural, tá bom? Depois de ser destruído, você vai produzir o que a gente chama de célula de memória, tá? O que é isso? É uma célula que lembra qual antígeno e qual anticorpo. Qual antígeno entrou e qual anticorpo precisa ser criado para ser destruído. Então isso é uma célula de memória, tá bom? E daí, o último passo é quando o antígeno, a bactéria, o vírus verdadeiro ataca, as células reconhecem e destroem ele super rápido, tá bom? Então, isso aqui é a vacina. Então, vou voltar aqui rapidinho, ó. Então, primeiro, introduz o vírus, a bactéria enfraquecido, vai produzir o anticorpo dentro do nosso corpo, vai produzir a célula de memória para lembrar, e a hora que chega a doença de verdade, vai muito mais rápido, né? Essa defesa aí. Então, ó, voltei aqui para vocês copiarem. Beleza? Então, vamos lá. Então, fechamos a vacina, né? Então, temos mais esses dois trechos. Quando a gente fala também sobre vacina, tem até uma imagem aqui que eu vou explicar ela agora, sobre picada de cobra, né? Acho que vocês já ouviram falar que quem toma uma picada de cobra toma o quê? Soro. Soro é imunização passiva. Como assim? O soro não estimula nosso corpo a produzir nada.
O soro é só o soro, né? Então, usamos para picadas de cobra, picada de escorpião e outros seres peçonhentos. E da onde eles extraem o soro? Como que eles fazem o soro? O soro é um monte de anticorpos que foi produzido por outro animal, normalmente é cavalo, e é extraído. Então, como que eles fazem? Eles pegam o veneno da cobra, igual essa imagem, purifica ele e aplica num cavalo. O cavalo vai lá, o sistema imunológico do cavalo vai produzir os anticorpos. Eles tiram o sangue do cavalo, purificam os anticorpos e armazena. Isso é o soro. Por que a gente tem que tomar o soro? Né? Como que o soro age no nosso corpo? Quando a gente toma ele, ele vai lá destruir a toxina daquele animal peçonhento, né, que estava no nosso corpo. Então a gente toma o soro depois da picada, né? Depois do incidente. Então a gente usa o soro porque o corpo não tem tempo suficiente para produzir os próprios anticorpos. Então a gente toma os anticorpos lá do cavalo que ele mesmo produz, tá certo? Então, ó, aqui fiz uma imagem. Então eles pegam o veneno da cobra, aplica no cavalo, retira o sangue do cavalo e purifica os anticorpos do cavalo para formar o soro, tá certo? Então é bem diferente, né? Quando a gente fala de soro e vacina. Vacina não, nosso próprio corpo produz a nossa imunidade e o soro não. A gente pega a imunidade lá do cavalo, purifica e aplica no nosso corpo no caso dos incidentes. Dá para perceber que é bem diferente, né? Então, pessoal, a aula finaliza aqui. Tem também umas perguntinhas para vocês responderem lá no formulário, tá bom? Para quem usa o Google Sala de Aula, tá lá junto. Para quem usa o WhatsApp para receber as mensagens, eu vou mandar tudo junto, tá bom? Estudem com cuidado, porque na outra semana a gente vai ter uma pequena avaliação, tá certo? Muito obrigado e até mais.